Alô galera, aqui quem fala é o Gleison Santos. Estou aqui mais uma vez para fazer uma análise de quadrinho. E dessa vez eu tô com um quadrinho chamado Rádio Gaga, do meu colega House. Obrigado aí, House. Valeu, cara, por permitir eu fazer uma análise aqui do seu quadrinho. O quadrinho você encontra completo. Aqui a gente vai deixar na descrição ou no site oficial dele. E eu vou aqui analisar assim só algumas cenas do que eu percebi aqui da arte dele, que o meu foco principal é isso. E antes disso, eu vou só dar uns recados bem rapidinho. Os recados que eu tenho para dar para vocês: estão montando um projeto do Caixópolis, onde o foco lá é produzir quadrinhos, jogos e outras coisas mais. Mas por enquanto eu vou começar a produzir um quadrinho lá que eu tô em mente aqui, um quadrinho há muito tempo, e eu tô tirando do baú. E provavelmente eu vou colocar algumas páginas aqui para ver como é que anda o andamento. Não só eu que vai estar lá escrevendo, desenhando, a Rebeca, que é a dona aqui do meus comics, ela também vai estar lá produzindo alguma coisa também. E em breve também, como eu falei, vou trazer mais novidades sobre os Caixópolis, onde eu vou estar lá produzindo meus quadrinhos. E agora vamos lá para o análise do quadrinho Rádio Gaga. Eu dei uma olhada aqui por cima na primeiro capítulo dele e no mais recente, um dos mais recentes, que tem o capítulo 8, eu acho. Aí tem um 7. Eu li o vídeo 1 e o capítulo 7, que é a primeira arte dele e a última. E eu vi um crescimento bem interessante. Ele tem uma arte final bacana. Eu gosto da arte final dele. Eu vejo que ele gosta de se arriscar com efeitos, com movimento dos personagens. Isso é bem legal. Isso mostra que o autor gosta de se arriscar bastante no que ele está fazendo. Uma temática envolvendo música é bem legal. E aonde a história tipo parece ser cotidiano, ele tenta colocar dinamismo nas cenas. E isso é bem legal. Só algumas assim, umas coisas que me chamou a atenção que poderia ser melhorado são o lance tipo assim da anatomia, claro, e o lance de ter cuidado na hora de colocar um peso a mais nos efeitos, como sombreamento. Tem umas partes que ficaram bastante escura. Não sei se é proposital, se ele quis fazer isso, etc. Mas fora isso, eu vejo que ele tá tendo um crescimento bem interessante. E eu gostaria de ver como é que seria a história dele daqui a alguns anos. E fazer uma comparação para ver o tamanho da evolução do House que ele teve nas artes dele. E uma das coisas que eu queria ressaltar sim são os cenários dele, que às vezes ele faz um cenário bem bacana e outras ele fica a desejar só um pouquinho, mas não é algo que incomoda muito no quadrinho dele. Mas isso é apenas tipo assim uma observação que dá para ser ignorado no quadrinho dele. Mas uma das coisas que eu vejo muito, para mim me deixou meio incomodado na arte dele, foi um que eu poderia chamar de efeito sanfona. E o que seria isso? É quando um personagem, tipo, de um aspecto ele tá tipo magro e de repente ele parece que engordou. De repente ele volta a ser magro de novo, aí fica forte. Fica alto, fica baixo. Os membros crescem e diminuem. Isso para mim se chama efeito sanfona, que isso é um problema que eu vejo recorrente na Rádio Gaga. E como eu falei, questão de estudar anatomia, isso vai diminuindo bastante. Quanto mais uma pessoa estuda anatomia, começa a ver as proporções, esse problemas de sanfona que acontece nos personagens, que de repente ele tá forte, de repente tá mais magro, vai diminuindo com bastante treino. Um exemplo que eu poderia dar é nessa página aqui, ó. Uma das coisas que eu poderia citar aqui no efeito sanfona é aqui, ó, no rosto dela, que nessa cena aqui você vê que o pescoço tá de um jeito, o rosto dela é tipo assim, ela tem umas bochechinhas, mas aí ela tem tipo um queixo pontudo, triangular, entendeu? Um rosto assim mais afinalado e triangular, que vocês percebem aqui, ó, que é tipo formando um triângulo e o pescoço fino aqui, ó, reto. Mas na página seguinte eu já percebo, ó,
O rosto dela aqui, ó, já ficou mais redondo, um rosto mais musculoso e o pescoço bem mais largo do que na cena anterior. Parece que ela envelheceu um pouquinho. E isso não só acontece naquela página não. Tem uma aqui que chama bastante atenção. Ó, o rosto dela, como eu falei, ele é pontudo, magro, um pouco magro, uma bochecha meio arredondinha, pescoço não tão largo. Mas se eu avanço ou volto um pouquinho, você vê, ó o formato do rosto dela aqui comparado com essa aqui, ó. Entendeu? É gritante. É só esse pouco de cuidado que ele deve ter na hora de criar a sua personagem e não mudar tanto a anatomia. Como eu falei, se você começa a praticar anatomia, esses erros aqui é bastante comum quem está começando a estudar e tal. E com o tempo, quanto mais você estuda, mais esses pequenos errozinhos vão diminuindo. Ah, mas aí vocês poderiam dizer assim, não, ela se expressou, teve essa expressão exagerado e tal. Mas se tu olhar aqui, ó, esse rosto aqui com esse daqui, você ainda vê o queixo pontudo, o pescoço fino e tal, que fica com um ar mais cartunesco, mais cômico, mas não muda tanto drasticamente o fato como aquelas outras exemplos que eu tava dando, entendeu? Ó, olha aqui, ó, olha essa aqui, ó, tá vendo? Então, prestar nesses pequenos detalhes faz toda a diferença, entendeu? Porque, ó, nessa cena aqui, ó, o queixo mais quadrado, parece uma personagem mais musculoso e tal. E quando eu avanço mais, ela não é tão fortinha assim, ó. Queixo fino e tal. Que já parece um meu másculo aqui. Um pouco assim, parece aquela mais musculosa. Eu entendo que provavelmente o autor quis passar que ela é forte, que ela é esporte, anda de patins e tal. Mas se ficar variando muito assim, fica um pouquinho esquisito. Mas aí, como eu falei, isso acontece não com ele, mas acontece com outros, acontece até comigo também quando eu estou desenhando. Às vezes eu faço uma ilustração e acaba tendo esses erros. Aí eu vou, passo e eu volto de novo, tento dar uma olhada assim com um olhar mais crítico, mas mesmo assim ainda passa. Mas quanto mais a gente vai estudando, mais esses erros de que eu chamo de sanfona vai diminuindo. E para parte final aqui que eu quero fazer com vocês é pegar duas cenas aqui que me chamou a atenção. É o sobre a anatomia e mostrar para vocês como é que ele poderia corrigir uns erros bem simples de movimento que me chamou a atenção, que foi essa na página 19 e essa outra aqui. Vou jogar aqui no Made Paint Pro. E vamos lá, deixa eu só colocar uma coisinha aqui para ficar mais fácil de eu mostrar para vocês na hora de fazer o risco. Não sei se eu começo por essa parte, vamos começar com essa. Essa aqui é interessante para começar. Ó, tá aqui a personagem. Aparentemente parece que ela tá sendo puxado para cima, como se ela ia começasse a flutuar. Se fosse queda, ele teria que dar um risco assim, um movimento para mostrar que ela tá caindo. Aparentemente aqui o que ele quis mostrar é que ela tá flutuando. E aí uma coisa que me chamou bastante atenção nessa ilustração foi os braços dela. Se tu olhar os braços dela aqui, se eu riscar aqui, fazer aqui a palma da mão, os dedos, bem rapidinho aqui. Aí eu venho aqui o peito dela, pescoço e outro braço. Ó, se vocês olharem aqui, dá a sensação que os braços dela são bem curtinhos em proporção do corpo. Ó, os braços parecem um braço miniatura, tá vendo? Dá para perceber que os braços não estão proporcional, não tá igual ao tamanho dos braços que tem que ser, entendeu? Uma dica que eu poderia dar para corrigir isso aqui é ele ter pego, ter esticado o braço para cá, o cotovelo ia vir bater aqui e aqui ele puxava para cima e aqui ficava a palma da mão da personagem. Então ele fazia os dedos aqui e aqui ficava ó, uma parte do braço até o cotovelo
Isso aqui a outra. Bom, aqui eu fiz o antebraço e o braço. Então, lembre-se que o tamanho do braço, o antebraço é dado do tamanho do ombro até o cotovelo, do cotovelo até o chamado aqui de munheca, né? Que é onde fica a mão e no antebraço. E aqui fica o ombro. Geralmente eu desenho assim, fazendo essa proporção, entendeu? Então, aqui, quando eu fiz o braço desse personagem, eu tentei levar em consideração o tamanho daqui, ó, dessa parte aqui até o cotovelo e até o ombro. Do mesmo jeito, eu poderia ter feito aqui o outro braço do mesmo jeito dela. Tinha puxado pra cá e feito pra cá. Ah, mas eu queria dar uma noção de profundidade. Aí, o que é profundidade? Tipo assim, eu não sei uma maneira técnica de falar, mas eu acho que dá profundeza, o que tá no plano superior, no plano inferior. É tipo, é quando o objeto tá no primeiro plano aqui, vamos dizer que essa caixa tá aqui, aí tem uma caixa aqui lá no final. Isso dá uma noção de profundidade. A folha de papel, ela é 2D. Então, se uma folha é 2D, ela só tem altura e largura, ela não possui profundidade, que é o lance do 3D. Então a gente pega e faz vamos dizer assim, umas gambiarra que dá a noção de profundidade. E como é que faz isso? Fazendo com que o objeto que está mais próximo de você fique maior do que o que está mais ao fundo. Então provavelmente o que ele, não sei se ele quis fazer aqui no braço dela. Isso que eu acho. Ixi, ficou uma bagunça aqui. Eu não sei se ele quis fazer isso. Tipo, o braço dela tá mais distante. Então provavelmente vai ter uma proporção menor. Ou não sei, talvez a posição do braço que ele queria poderia ter vindo pra cá e vindo pra cá. Pegado mais ou menos aqui. Mesmo assim, fica meio esquisito. Porque o braço dele sobe pra cá. Mas se ele tivesse puxado pra cá, pra baixo, talvez isso melhoraria bastante. Ou seja, tinha pegado esse braço aqui, ter virado essa parte aqui para baixo assim, porque aí não ia dar uma sensação que o braço era curto, entendeu? Mas aqui realmente não dá para enganar. Tem que realmente ou você desenha assim, ou você desenha para esse lado aqui o braço dela, para dar uma noção que os braços são maiores e não curto do jeito que tá aqui. E da mesma maneira foi essa sensação que passou nessas páginas aqui também. Ficou meio confuso as pernas dela. Mas eu sei por quê. Porque ele provavelmente esticou pro joelho bater aqui. E a perna dela vinha pra cá. Mas essa perna aqui parece que o joelho dela aqui. Aí tem essas faixas. Aí me confundiu. Porque as faixas tem na canela. Do joelho pra baixo é tudo canela. Do joelho aqui tem as coxas e tem aqui essa parte aqui e as canelas dela. Então isso me confundiu, que tá aparecendo aqui, ó, dá uma sensação que é o joelho dela e as faixas mudou totalmente aqui. Talvez ele poderia ter diminuído um pouco mais, colocado o short dela que aparece aqui nessa cena assim e ter diminuído mais essa parte aqui, ó. Lembra que eu falei de proporção? Provavelmente ele poderia ter usado aqui. Quanto mais distante, como a perna tá lá para trás, ela vai ficar menor. A coxa aqui vai ficar menor do que essa daqui, ó. E aqui o pé vai ficar maior que tá na frente. E eu não sei, ficou meio torto aqui. Isso não ficou legal. E esse tá parecendo que esse braço, ó, tá vendo que o corpo dela puxa lá para trás e essa aqui puxa para esse lado aqui, mas a sensação com o braço dela que é maior, aí ficou um negócio esquisito. Talvez se ele pudesse ter feito mais reta assim,
e os braços assim para baixo aparecendo. Talvez melhorar, dá para dar uma melhorada bastante nessa personagem. Eu não sei se ele tá carregando ela pela bolsa. Ter feito mais ou menos assim. Talvez poderia ter melhorado um pouco. Mas é isso que eu tenho que passar de dica para mas não se preocupa, porque isso é questão de realmente você estudar, ver outras pessoas, analisar a sua obra e sempre em busca de melhorar. E tá de parabéns, gosto muito da sua arte comparado o capítulo 1 que eu vi, esse último, sétimo, tá muito melhor, muito superior à arte final, o traçado, tá de parabéns, como eu falei, questão de estudar constantemente. Ah, e outra coisa que eu recomendo bastante para quem chegou, uma dica de ouro aqui, uma dica de ouro que eu vou falar aqui para quem chegou até essa parte do vídeo. Use referência. Até os grandes artistas usam referência. Se, por exemplo, quando pede para mim desenhar um copo, mas eu nunca vi um copo na vida, como eu vou conseguir fazer um copo sem uma referência de um copo, de como é feito o copo? Tipo, se eu nunca vi um copo, eu sei que um copo tem uma asa, uma alça. Como é uma alça? Como é o formato dessa alça? Entendeu? Então use referência. Até os grandes artistas usam referência. Teve uma vez num evento que eu fui, que eu mostrei uma ilustração para uns editores. E os editores olharam assim, viram o cenário, viram os objetos que eu desenho no cenário. E ele de cara percebeu, ó, esse vaso aqui você desenhou de cabeça, não foi? Aí eu falei, foi. Pois é, cara, usa a referência porque esse vaso não tá legal. Me deu mó bronca lá no evento, por causa disso, que eu não usava referência. Desde aquele dia até hoje, eu uso bastante referência na hora que eu quiser desenhar até uma caixa de fósforo. Eu pego umas fotos, umas caixas de fósforo ali, vejo qual é o mais legal ali e pá, desenho. Claro que tem coisas que você com o tempo consegue desenhar de cabeça, mas mesmo assim, use bastante referência, tá bom? Obrigado a galera que chegou até aqui. Fique com Deus, não esquece de curtir, compartilhar, indicar aos seus amigos e até a próxima, galera. Tchau.